ligada que quando eu me formei, eu fui para a área da escola. Passei 4 anos trabalhando em escola. Foi justo nessa hora que eu saí. A prefeita saiu e a gente teve que sair. Que eu poderia fazer meus horários e estar com minhas filhas. Então, antigamente eu recebia de 400 a 500 reais por mês, quando eu trabalhava aqui na academia mesmo. Eu lembro bem que um dia antes foi o Dia das Crianças, só que eu não pude dar presente para minhas filhas. Eu já fui para BH comendo cenoura, porque eu não tinha dinheiro para o lanche. Ganhava 10 reais por dia, mais dinheiro de função. Aí eu comecei a procurar emprego ali e fui num bingo lá. Aí eu cheguei e falei, procurei emprego, sou de fora, assim. Eu trabalhava 12 horas, né? E aí eu fazia faxina em mais 2 lugares, numa casa e uma loja de conveniência. E daí trabalhava no bingo também. Trabalhava em 4 lugares. Foi quando eu vi o Hitbox, mas estava sem condições de comprar o curso, metade com a minha mãe, e fiz. Eu disse, eu vou fazer meu primeiro desafio. Fiz o primeiro desafio, deu logo 45 pessoas no primeiro desafio. Eu lembro quando eu cheguei dentro do ônibus comendo a cenoura, a menina do meu lado perguntou, pra que você come cenoura? Eu falei, pra emagrecer. Eu falei, pra emagrecer, é uma delícia. Se eu tivesse como eu estava antes do Hitbox, eu estaria passando fome nessa pandemia. Consegui tirar aí uns R$1.000 por mês. Aí cheguei numa academia e daí eles me disseram assim, me desculpa, mas você não tem o nosso perfil. Comecei a minha luta ali, consegui montar minhas turmas. Eu cheguei a ter 18 aulas na semana. Eu estava ganhando 2.300 por mês. Hoje eu tenho mais de 150 alunos, eu faturo aí mais de 10 mil reais, em média de 10 mil reais por mês. Já no primeiro desafio eu ganhei o quê? Ganhei 3.000 assim, limpo, então deu o que falar. E aí foi aí que eu consegui 75 alunos a R$200. Aí deu 73 pessoas, foi uma maravilha. E nesse seu terceiro desafio você fez quanto? Eu fiz, se eu não me engano, foi 12 mil. Eu fiz mais de 3 mil reais no meu primeiro desafio. No primeiro desafio. Eu tava fazendo 6 mil no presencial. Tá no presencial 6 mil reais. 6 mil, eu tinha mais de 90 alunas. Boa noite, professores! Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GPS da Educação Física. Olha, esse evento tem 3 aulas, hein? Hoje é a nossa primeira aula. Para você que não me conhece, eu sou o Raikar, criador do método Hitbox. E nessas 3 aulas, hoje, quarta e sexta, eu vou te mostrar passo a passo tudo que os meus alunos, que são profissionais de educação física, estudantes e formados, estão fazendo para receberem mais de 7 mil reais por mês com educação física. Vocês viram aí algumas histórias bem emocionantes de pessoas que não conseguiam nem trabalhar na área, pessoas que não eram valorizadas, que não eram reconhecidas, e essas pessoas fazendo mais de 7 mil reais por mês. E eu quero que você entenda de antemão que qualquer resultado é possível desde que você tenha as estratégias e os métodos certos. E hoje, a aula de hoje, que é a nossa primeira aula, vou te mostrar o método para você fazer mais de 7 mil reais por mês com a educação física. E eu ajudei já milhares de profissionais de educação física. Obviamente que primeiramente eu me ajudei, porque eu fui esse professor que não era reconhecido, que não tinha resultado. E depois eu comecei a ensinar isso para os profissionais de educação física. E hoje eu quero ensinar isso para você também. Além de todos esses professores que você viu aí, eu quero te mostrar um professor lá do Pará, o Cido. E eu quero te mostrar, a história dele é incrível, assim. Ele mudou para uma cidade que ele não conhecia ninguém. E mesmo na cidade onde ele não conhecia ninguém, ele começou uma turma e ele conseguiu 90 alunos nessa cidade e ele fez R$6.900 em um único mês. Confira aí a história do Cido. Ela começou na primeira etapa, com Hitbox, eu era bastidores ali, colocava música, mandava mensagem, aquele serviço de parceiro, né? Queria notar que a galera que chegou saiu um nível muito alto. Aí o cara, tem alguma coisa, eu quero fazer parte disso. Deixa ela ficar, bora ser coach. E eu falava, não me empurra que eu já tô na beira. Aí beleza, começamos a formar a turma junto, bem no auge da segunda leva da pandemia. Aí fizemos turmas aqui na cidade, aí começou, abre, fecha.
abre, fecha. Nós tínhamos um espaço, a gente já começou com o nosso espaço. Esse abre e fecha, o que acontecia? A gente tinha que manter o compromisso com o espaço. Então a gente ficava pagando aluguel. Chegou um momento que a nossa turma de delivery não estava compensando mais. Então a gente falou, não, nego, bora conversar com o dono da academia, vamos fechar o espaço e vamos continuar só com delivery. Beleza, continuamos ali e tal. O que aconteceu? Me deu um estalo. Próximo à nossa cidade, 25 quilômetros, tem uma cidade de 6 mil habitantes, que se chama Couto Magalhães, né? Eu olhei assim, nega, vamos montar uma turma em Couto? Bora embora? Bora! Pegamos essas coisas Bora. fora. É mesmo? E foi desse jeito. E assim, eu acho que o que define a gente é parceria e coragem. Isso assim, você tem que ter, audácia, você tem que ter 100%. Chegamos na cidade. Vocês conheciam quantas pessoas nessa cidade? Zero. Não conhecemos ninguém na cidade de Couto. E agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, nego, a gente vai começar, a gente já tá aqui. Detalhe, a gente já tinha ido pra cidade, só que a gente ia e voltava todo dia, né? Que eu trabalhava aqui, ó, eu e ela trabalhamos aqui em Conceição e pra Couto voltava todo dia. Então, uma vez na padaria eu falei, bora começar a nossa turma. Cheguei na moça do caixa, fiz todo mexendo do hitbox, e nós vamos montar uma turma aqui na cidade. Você conhece pessoas da cidade? Eu conheço. Vamos montar um grupo de interessados? Eu te coloco como administradora e você coloca a galera que você conhece. Aí ela comprou a ideia na hora. Aí, cara, começou uma chuva de gente. A gente começou a pegar vídeo, que as meninas training gravavam, fazia ediçãozinha tal, fazia todo aquele mexendo e jogava no grupo. A gente começou, foi montando turma, aí montou o primeiro desafio. Aí focamos. Quando a gente falou, agora é a hora do outro desafio. Aí nós começamos a divulgação. E o espaço foi ficando pequeno, a gente foi pra rua, a gente fez aula em praça. Então nós conseguimos essas 90 pessoas, aí tava faturamento de 6.900 alguma coisa. O que vocês diriam para essas pessoas que sentem medo? Sai da zona de conforto. Que a gente saiu completamente da nossa zona de conforto. E deu muito certo e tá dando muito certo. Então a questão é essa, sai da zona de conforto e mete a cara. É incrível quando você vê a proporção do esforço e o retorno financeiro que dá. Mano, eu já chorei com o resultado de alunos. Eu passei a noite pensando, caramba, que massa, velho. Olha o que eu fiz. Galera, que incrível isso, hein? Sensacional, olha só. Essas estratégias que o Cido, junto com a Júlia, usaram, caramba, a gente ensina isso para os nossos professores. Então, só que ele foi muito ousado, né? Ele teve coragem de chegar numa funcionária da padaria e falar, tu conhece alguém aqui? E aí, a partir daí, fez um grupo de interessados. Essa estratégia de fazer um grupo de interessados, de colocar as pessoas num grupo e depois converter essas pessoas em se tornarem seus alunos, são estratégias que a gente ensina para os nossos professores. E os nossos professores alcançam números incríveis através dessas estratégias. Então você vê, mesmo você que às vezes está num local onde você não conhece ninguém, o Cido e a Júlia deixaram muito claro que é possível você começar do zero. Então eu sei que muitos de vocês estão desempregados, eu sei que muitos de vocês às vezes nunca deram aula de coletivo, muitos de vocês não sabem como começar. Aqui você vai aprender exatamente o que fazer para começar. E tá aí uma das estratégias que eles aplicaram, conseguiram 90 pessoas, R$ 6.900 em um único mês. Muitos profissionais de educação física nunca ouviram nem a metade disso, nem R$ 3.000, imagina 6.900. E é o que eu quero que você entenda. Qualquer resultado é possível desde que você tenha métodos e estratégias, tá? Métodos e estratégias. E olha só, eu quero mostrar para vocês a foto da turma do Cido. Olha que show. Essa é uma das turmas, Cido e Júlia lá do Pará. E essa aqui é uma outra turma. Então, essa é uma das coisas que você vai aprender. Como alcançar muitas pessoas e ter os resultados ter resultados significativos, tanto financeiramente quanto entregar resultado para as pessoas. Vocês viram aí o Cido falando que, cara, chega a dar vontade de chorar dos resultados que eles recebem dos alunos, porque isso é o que dá sentido para um profissional de educação física. Agora, talvez você esteja pensando assim, eu tenho 40 anos, eu estou velho. E aí eu quero te mostrar que a idade, ela tá na cabeça, né? Uma coach lá de Santa Catarina, de 40 anos, fez mais de R$ 10.000 em um único mês. Achei um emprego lá para entregar panfleto. Lá no centro de Florianópolis. Fui entregar panfleto. Ganhava R$ 10 por dia, mais dinheiro de busão. Eu fazia faxina em mais 2 lugares, numa casa e uma loja de conveniência, uma loja de carros.
E daí eu trabalhava no bingo também. Trabalhava em 4 lugares. Consegui tirar aí uns R$1.000 por mês. Olha, quando eu terminei a faculdade, eu estava ganhando 2.300 por mês. Aí cheguei numa academia, que daí eles me disseram assim: me desculpa, mas você não tem o nosso perfil. Ai, gente, desculpa a palavrão, mas é foda. Pensei, cara, eu não vou pra frente, por quê? Porque eu faço a mesma coisa que todo mundo faz. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que fazer algo diferente, mas o que eu vou fazer, meu Deus? Já inventaram tanta coisa nesse mundo. E eu lembro que uma aluna tinha me mostrado um dia as aulas de hitbox, mas foi muito rápido, no meio de uma aula eu não consegui, eu não lembrava o nome. E pesquisei o que está bombando no mercado fitness. Mercado fitness 2022, né? E assim foi, 2018, acho que na época era 2019. Fui pesquisando e tudo me levava ao hitbox. No seu primeiro desafio, tu já fez 3.800 no primeiro, foi? Não, isso foi quase 5, na verdade. E hoje, né, eu tenho meu iPhone 11, tá? Eu consegui trocar o meu carro. Eu trabalho em média Deixa eu fazer as contas. 1h30. Eu ganho em média 10 mil por mês. Eu ganho trabalho de segunda a sexta. Eu trabalho no máximo 1h30. Maravilha. Ter que entrar pro hitbox foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque mudou tudo. Com certeza mudou tudo. Eu sou muito empática. Então eu vejo que as pessoas estão passando e eu não quero que elas sofram o que eu sofri. Então eu já vou lá, caminhei aqui, vai por aqui, eu te ajudo, né? Eu já passei por aquele problema de nossa, gente, de sofrer preconceito por conta da idade. Muitos profissionais aí, meu Deus, eu vou fazer educação física, eu vou ser coach, mas eu tenho 40 anos. Gente, não se prende a isso. Tá? Não sofre, não fique pensando. Eu comecei a sofrer lá com 33 e eu ia entrar na faculdade com 37. Só fiquei protelando o negócio, assim, adiando uma coisa. Não fique adiando, né? Eu me sinto realizada, me sinto valorizada. Quando eu entrei para a educação física, eu entrei e falei, eu vou fazer o que eu amo. E eu tenho certeza que dessa forma eu não vou trabalhar nenhum dia da minha vida. Cara, você vê que idade é só um número, né? E que às vezes você tá procurando a área errada para você atuar. Mari Coutinho, mais de 40 anos, ela começou na educação física aos 37 anos. Hoje ela tem mais de 40 anos, fez mais de 10 mil reais em um único mês dando aula de hitbox. E olha, 1h30 por dia. Pensa, você fazer mais de 10 mil dando apenas 1h30 de aula por dia. E aqui nós temos fotos de algumas das turmas dela, ó. Esse foi um aulão que a gente fez lá em Santa Catarina. Eu estava nesse aulão aí, olha eu aí, ó, com a Mari Coutinho. Ela reuniu alguns alunos dela, mostra a segunda foto. Ela reuniu alguns alunos dela e eu fui lá fazer esse aulão com ela. Então, Raika, é possível? Sim, é possível. Mas às vezes você é o típico profissional de educação física, acorda 6 horas da manhã e isso tá bom para você, que entra na academia 6 da manhã, que acorda 5 horas, 4 horas da manhã. E tá aí na loucura, pegando o personal o dia inteiro, achando que essa é a melhor forma de você receber, de você trabalhar na educação física e ser bem remunerado. E eu vou te mostrar a história de um profissional de educação física que vivia essa loucura e que não recebia tão bem, mas que fez também mais de 10 mil reais depois se tornou meu aluno. Eu trabalhava, 6 da manhã, eu abria a academia, né, entrava 6 todo dia, aí eu parava lá por umas 10 horas, daí eu voltava 3 ou 4 da tarde, ficava até as 10 da noite, e isso quando eu não fechava, isso quando eu não trabalhava na musculação e fechava meia-noite, que a academia fechava meia-noite, e no outro dia tava lá 6 horas da manhã. Eu tirava uns R$800, que era estágio, né, daí que eles esfola mesmo, isso trabalhando tudo isso, né. Eu comecei a pesquisar e foi numa Black Friday, aí pronto, Hitbox apareceu nas minhas pesquisas, né? Daí, ai meu Deus, foi a paixão à primeira vista, né? Foi a paixão à primeira vista. Falei, meu Deus, eu gosto de dançar, mas também não gosto de dar aula de dança. E veio as músicas atuais, que são divertidíssimas, que a gente, né, canta. E com treino, eu falei, é isso que eu quero. Fiz o curso, nem pensei.
Nem pensei. Né? Na hora eu entrei, acho que na semana seguinte já lançou lá o link, eu nem tinha visto nada, não tinha visto nem bolo, não tinha visto nada. Eu só fui, cliquei no link e comprei. Eu quero logo. Eu queria aquilo, eu queria a energia do coletivo de novo. Eu cobrava R$39,90, sabe? Não lembro direito o faturamento, se foi 2.300, 2.600, mais ou menos isso. No primeiro desafio. Eu dava uma aula por dia. No primeiro mês eu ganhava mais de R$2.000. São 50 minutos por dia, são 125 alunos, né? E R$10.700. Em 4 meses eu eliminei 20 quilos e foi exatamente aí que eu atingi a rota roxa. Entendeu? Caraca, foi exatamente aí. Quando eu mostrei o quanto eu tinha emagrecido, foi assim, ó. O que eu quero dizer pra vocês é que, primeira coisa, vocês precisam acreditar, né? Não só, eu digo, hitbox, mas em vocês. É chegar, fazer, acontecer. Entendeu? Porque não é esperar cair do céu. Você precisa botar a mão em prática, botar o negócio pra acontecer. Né? Não é comprar o curso e pronto, no dia seguinte você tá ganhando dinheiro. Não, você precisa botar a cara e fazer, né? Porque os coaches que fazem, eles conseguem chegar lá. Incrível, né não, galera? Olha só. Quantos de vocês aí não acordam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para dar a primeira aula, 6, 7 horas da manhã? E aí vive nessa loucura de dar aula o dia inteiro, de ter vários alunos de personal. E você que é estudante, que às vezes tá aí querendo ser personal e acha que é a melhor área da educação física, a área mais rentável, isso é o que te espera, se você não tomar as decisões certas agora que você está estudando educação física. Então, às vezes você tá aí, você é estudante de educação física, está desempregado, e você fala, meu sonho é ser personal. Essa aí é a realidade da maioria dos personagens no Brasil, tá? Trabalha longas horas. Você viu ela falando que você é da academia, tinha dia que meia-noite, no outro dia tinha que estar lá 6 horas da manhã de novo. E aí você vai perguntar quanto esse profissional recebe? R$3.000 por mês. Quando muito, R$3.000 por mês. Só que aí, olha só que louco, no primeiro desafio dela, que é uma das coisas que você vai aprender nessas 3 aulas que eu vou te ensinar, é a fazer desafio. No primeiro desafio dela, ela fez R$2.300. E ela, dando 50 minutos de aula por dia, ela fez R$10.700. E olha que louco, em 4 meses, ela dando aula, ela eliminou 20 quilos. E ela finaliza com o seguinte, acredite em você. Porque, às vezes, você como profissional, você está desacreditado. E aí tem uma coisa que os profissionais de educação física dizem com muita frequência, que é o seguinte, educação física é por amor. Por que que os profissionais falam, é só por amor, é por amor, é por amor? Não é porque eu amo a educação física. Não é porque é só por amor, é porque você não vê uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então essa é a desculpa que às vezes você dá para justificar a falta de reconhecimento que você tem na educação física. E por que que eu sei disso? Porque eu fui esse tipo de profissional. Eu não tinha reconhecimento e eu comecei a desenvolver os métodos que eu criei para eu começar a ser reconhecido. Então, eu comecei a dar aula na educação física, logo no primeiro semestre, comecei a dar aula de dança. E aí eu comecei a alcançar pessoas e ter muitos alunos ali na aula coletiva, dando aula de fit dance, dando aula de zumba. Só que eu via que o meu salário não aumentava. Eu tinha 60 alunos, eu recebia o mesmo valor de hora-aula. Eu tinha 100 alunos, eu recebia o mesmo valor. E eu falei, caramba, isso tá errado? Tá travando aí? Falei, cara, isso tá errado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver estratégias. E muitas dessas estratégias eu vou te ensinar nessas 3 aulas. Só que, com o tempo, eu comecei a ver que as pessoas não emagreciam com a dança. E eu fiquei pensando, caramba, eu já entendi que esse lance de música em aula coletiva é o que todo mundo gosta. Só que muitas pessoas não sabem dançar, muitas pessoas não conseguem emagrecer com a dança, porque a dança tem um foco lúdico, não tem a metodologia de treino. Então eu pensei, caramba, eu vou desenvolver um método que eu consiga fazer as pessoas treinarem e terem a mesma diversão da dança. Porque vai ter música, mas a pessoa não vai precisar saber dançar. Por quê? Eu perdia muitos alunos porque os meus alunos não sabiam dançar. Então eu falei, vou desenvolver um método onde as pessoas não precisem dançar, não precisem saber dançar, mas que ela tenha resultado, que ela emagreça e ela se divirta tanto quanto a dança. E lembra até, para tu ter uma ideia, eu comecei a desenvolver o hitbox, eu estava no 4º semestre de educação física. E lembro como se fosse hoje, no 4º semestre, lá pro 6º semestre,
eu já estava viajando o Brasil inteiro, dando aula, formando professores. Eu viajava sempre com um professor formado, quando ainda era estudante. E cheguei num professor de educação, num professor da faculdade, falei, cara, olha só, eu tenho prova contigo segunda-feira, mas segunda-feira eu tô voltando da viagem de um curso. Tu pode me liberar de fazer a prova de manhã, porque eu estudava de manhã, e eu posso fazer a prova à noite? E assim, eu já estava trabalhando na educação física, porque eu já tinha desenvolvido um método, já estava formando vários professores pelo Brasil inteiro. E aí o professor não deixou, e a prova valia 5 e os trabalhos valiam 5. Então, tipo, se eu não fizesse a prova, eu ia para recuperação direta. E eu fui para recuperação direta. E tá aí o maior exemplo de que a faculdade não prepara os profissionais para receberem bem para o mercado de trabalho. E por mais que você faça, às vezes, você não vai ter esse incentivo na faculdade. Quantos profissionais saem da faculdade cru, sem saber o que fazer, sem saber em qual área atuar? E é por isso que eu estou aqui contando a minha história para você e mostrando o resultado de vários professores. E aí eu peguei, falei, então beleza, eu fui para recuperação, fiz a prova, gabaritei a prova, lembro como se fosse hoje, a prova era fisiologia do exercício, fisiologia aplicada ao exercício. Gabaritei a prova na recuperação, passou as férias, quando foi no próximo semestre, que era o 7º semestre, matéria com o mesmo professor. Eu sentei lá no fundo, né? Falei, nossa, não vou dar nem moral para esse professor, que cara só me atrapalhou. E aí quando ele entrou na sala, ele foi até o fundo da sala, acho que nas férias ele viu algum vídeo de eu dando aula em algum lugar, viu alguma turma lotada minha dando aula, e ele pegou na minha mão e falou, cara, parabéns, muito bom pelo trabalho que você está fazendo na educação física. Só que antes disso, antes desses professores saberem disso, cara, ninguém, e assim, igual a ele, vários outros professores não incentivaram, porque a educação física, você não sai da faculdade preparado. Porque nem os profissionais, nem os professores que às vezes estão ali na faculdade de mestrado e doutorado, recebem bem no mercado, sabem se posicionar bem, nem eles às vezes têm os métodos e estratégias, eu só vim descobrir isso depois. E aí eu comecei a rodar o Brasil e eu comecei a ver que vários profissionais de educação física não tinham noção de como receber bem na educação física. E aí eu fiz uma pesquisa, eu descobri que a média do salário na educação física no Brasil é de R$3.000. E nessa pesquisa que eu fiz, 83% dos profissionais de educação física recebem menos de R$3.000 por mês. 83%. E aí foi quando eu comecei a ensinar os professores, os profissionais de educação física, a receberem bem com a educação física. E eu comecei a ensinar isso assim mais incisivamente em 2020. E só no ano de 2021 eu fiz mais de 300 lives ensinando profissionais de educação física como receber melhor. E foi aí que os meus alunos começaram a fazer 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 mil reais dando aula, utilizando os meus métodos e estratégias. E é justamente tudo isso que eu vou ensinar para você nesses 3 dias, tá? Então, ó, antes de eu te ensinar o método para você fazer R$7.000 por mês, eu quero te ensinar primeiro as coisas que normalmente você como professor faz que não funciona. Porque tão importante quanto saber o que funciona, o que fazer para fazer 7, 10 mil reais por mês, é você saber o que você não pode fazer. É como no emagrecimento. Você vai ensinar as pessoas a emagrecerem, você é um professor que vende emagrecimento. Você não tem só que ensinar para as pessoas o que elas têm que fazer para emagrecer. Você tem que ensinar também o que elas não podem fazer se elas querem emagrecer. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Vou te ensinar, antes de passar esse método, ensinar esse método, eu quero te ensinar algumas coisas que os professores fazem, que não dão certo, tá? E aí, para eu começar isso, eu preciso falar para você dos 3 tipos de professores. Você sabia que existem 3 tipos de professores? Existem 3 tipos de professores. O primeiro professor é o professor generalista. Primeiro, anota aí no seu caderno, tá? Anota aí no seu caderno que é para você acompanhar comigo esse raciocínio e você entender o passo a passo dessas 3 aulas, tá? Primeiro professor é o professor generalista. Vamos ver se você está sendo esse professor? Se você estiver sendo esse professor, seja sincero. Fala assim, cara, eu estou sendo esse professor. Você comenta aí para mim no chat, tá? Cara, esse professor aqui, ele acredita no seguinte. Quanto mais cursos, melhor.
Cara, se você pensa dessa forma aqui, provavelmente você está recebendo muito mal na educação física. Por quê? Quem faz muito... Na educação física a gente aprende isso, né? Eu também aprendi isso. E às vezes começa, às vezes lá na hora complementar, que você tem que fazer vários cursos. Só que isso te torna cada vez mais generalista. E aí você acha assim, ó, ah não, quanto mais cursos eu fizer, mais currículo eu tenho e mais aulas eu posso dar. E aí você vai lá e começa a pegar várias aulas. Vou até pegar um de outra cor aqui. Você vai lá e começa a dar várias aulas. Você é aquele professor que vai lá e dá aula de jump, dá aula de spinner. Aí você trabalha também na sala de musculação. Aí você vai lá e dá aula de dança. Dá aula de funcional. E aí você sai dando aula de vários métodos. Por quê? Você fez curso de um monte de coisa. Só que quem foca em tudo não é bom em nada. Aquele professor que dá aula em muita coisa, ele não consegue dar atenção a coisas específicas. E você pode até ler o livro do Gary Keller, é a única coisa. Recomendo para que você leia, é um livro incrível. O que eles fizeram? Eles fizeram pesquisa com vários profissionais e com vários estudantes. E eles fizeram essa pesquisa com estudantes que focavam em várias coisas. E basicamente aquelas pessoas que focam em várias coisas, elas parecem que são as melhores, né? Porque normalmente são aquelas pessoas mais descoladas, são as pessoas que têm mais visibilidade. E aí a mesma coisa os profissionais. Profissionais que focam em várias coisas, parece que são os melhores profissionais. Só que quando eles foram medir o desenvolvimento desses profissionais, eles descobriram que os professores generalistas eles eram medianos em tudo. Que de fato eles não eram bons em nada. Eles estavam medianos. E aí, qual a consequência de você ser um professor mediano? Porque isso aqui tem uma consequência, tá? Qual a consequência disso? Aí você vai me dizer se você se identifica com isso. A consequência disso aqui é o seguinte, ó, desvalorização. Ah, porque eu recebo pouco, a minha hora-aula é baixa, não é? Ó, hora-aula baixa, hora-aula baixa. Eu estou recebendo pouco, a minha hora-aula é baixa. Aí você vai conversar com o dono da academia, ele vai te dar várias falsas promessas. Não, vou aumentar o seu salário. Não, vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Aí aqui tu dá aula de várias coisas, tu tem que montar vários treinos, tu perde um tempo maluco montando vários treinos. Aí como você dá aula de muitas coisas, você não consegue dar atenção para a sua turma. Aí você tem alunos desmotivados. E aí você tá achando, cara, que tipo assim, nossa, tô abalando, tô dando aula de várias coisas, só que você não recebe bem por isso. Você é desvalorizado. Você fica brigando por preço. Não, fulano cobra hora tal, eu cobro hora tal. Fulano cobra hora aula tal, eu cobro hora aula tal. E aí você vai ficar brigando com outros profissionais por preço. Por quê? Porque você é um professor generalista. E aí o professor generalista é aquele professor que dá aula de tudo, mas, cara, ele não foca em nada, ele não gera conteúdo em nada, as pessoas não veem ele como referência em nada, e esse é um dos maiores erros que os profissionais de educação física cometem. Só que esse aqui é o número 1 dos professores. Vamos ver aqui um outro tipo de professor, o número 2. O número 2 são os especialistas. E aí depois você comenta para mim qual tipo de professor você está tendo. Comenta aí no chat. Você está sendo um professor mais generalista ou você está sendo um professor mais especialista? Como são os professores especialistas? Os professores especialistas, eles focam em uma coisa. Focam em uma coisa. Então, o professor especialista, ele já vai receber melhor do que o generalista. Já tem... Porque para a pessoa ser tida como especialista, ela tem que ter um conhecimento completo. Concorda? Se tu vai ser especialista de emagrecimento, tu tem que entender tudo sobre emagrecimento. Porque você é um especialista. Aí tu vai lá e foca em uma única coisa. Só que vários profissionais que são especialistas também não recebem bem. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você sabe quanto um professor de faculdade recebe? Eu
tinha o sonho, assim, de ser um professor universitário. Até chegar na faculdade, lá pelo meu 5º semestre, 6º semestre, perguntar para o professor quanto é que um professor de faculdade recebia. Aí eu descobri que um professor, um mestre, recebe em média R$7.000 por mês. E um doutor, em média, R$9.000 por mês. Só que lá no meu 6º semestre de educação física, eu já estava fazendo 10 mil. 10 mil por mês, dando aula. Eu falei, não, ali eu desisti de ser professor, de ser professor universitário. Então, é importante você ser um especialista? É. Mas quais as consequências disso? Consequências. Aqui permanece a desvalorização. Desvalorização. Porque pensa comigo, cara, você é muito bom no que você faz. Você tem, cara, conhecimento aprofundado sobre emagrecimento. Só que aí, na hora de receber, tu recebe a mesma hora aula que, às vezes, que muitos profissionais que não têm o mesmo conhecimento que você. Dá pra gente tirar pelos professores de faculdade. R$7.000 por mês e assim, eu ensino os estudantes de educação física a fazerem R$7.000 por mês. Quanto um professor de universidade não teria que receber? Só que o professor que ele é especialista, ele já recebe muito melhor do que o professor que é generalista. E uma outra coisa também que o especialista faz, ele tende a trabalhar muito, né? Então, tipo, eu sou especialista em emagrecimento, sou personal trainer. Cara, tu vai lá e trabalha o dia inteiro, dá várias aulas durante o dia. Isso também é trabalhar muito. Só que, e aí tem uma outra coisa, né? Pouco reconhecimento. As pessoas ficam ali brigando para baixar a sua hora-aula e tudo. Só que é o seguinte, ser um especialista é melhor que um generalista. Só que vai continuar recebendo pouco. E vai continuar trabalhando muito. Só que aí você fala, não, tenho que trabalhar muito mesmo. Deixa eu te falar, os tempos mudaram. Já ouviu aquele ditado assim, ó? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? Porque existe a pessoa estratégico, tático, operacional. Se você está trabalhando muito, você está sendo apenas operacional. Agora, existe uma diferença entre você ser eficiente e você ser eficaz. No Brasil, a gente tem essa cultura, né? Nossa, quanto mais eu trabalho, eu sou trabalhador. Você está sendo eficiente se você trabalha muito. Porque às vezes eu pergunto para você, quanto você está recebendo? Quantas pessoas emagreceram contigo no último ano? Quantas pessoas emagreceram contigo no último mês? Quantas pessoas emagreceram contigo no último semestre? E aí você não consegue entregar resultados, às vezes, nem para 10, 15, 20 pessoas está sendo eficiente. O que você, como profissional de educação física, precisa ser é eficaz. Entregar muito resultado para as pessoas, trabalhando o mínimo possível para você ter qualidade de vida. E é isso que eu ensino para os profissionais de educação física. E aí nós vamos para o nosso terceiro e último aqui, tipo de professor, né? Então nós temos o especialista e 3, nós temos o professor autoridade. Mas aí, cara, o que é um professor autoridade? É aquele professor que ele tem muito resultado e é reconhecido. Aquele professor que tem muito resultado, ele é reconhecido. Aquele professor que entrega muito resultado para as pessoas, ele tem muitos alunos, porque uma das formas de você ser reconhecido na educação física é você ter muitos alunos, é você ter visibilidade, as pessoas tiverem como uma autoridade, as pessoas tiverem como uma referência. Só que tem vários profissionais de educação física que querem ser referência na educação física e ninguém conhece ele, só quem conhece ele é o pessoal da cidade dele. Então, você vai ser uma referência bem limitada, concorda? Se você quer ter reconhecimento, você tem que buscar pelo reconhecimento nacional, para que várias pessoas no Brasil inteiro te conheçam, e as pessoas tenham conhecimento de quem é você. Para isso, você precisa entregar muito resultado. E os professores que são autoridade, existem também consequências para esses professores. Consequências. Quais as consequências disso? Professores de autoridade, eles têm turmas cheias, têm muitos alunos. Vamos dar turma cheia para muitos alunos. Muitos alunos. E como foi que você descobriu isso, Raika? Lá atrás, quando eu comecei a dar aula, e eu era esse professor que tinha muitos alunos. Eu tinha 100 alunos em uma única turma.
E eu só no presencial fazia mais de 10 mil reais por mês, porque numa turma eu recebia 4 mil, na outra turma eu recebia 3 mil, na outra turma eu recebia mais 3 mil, e ainda de 60 em 60 dias, que era cada 2 meses, eu fazia um aulão gratuito, um aulão pago para todo mundo e fazia mais de 5 mil reais em um aulão. Ou seja, mês sim, mês não, eu fazia 10 mil, mês sim, mês não, eu fazia 15 mil reais. O professor, que ele é uma autoridade, além de ter muitos alunos, ele entrega muitos resultados. E para você entregar muitos resultados, você precisa de um método, que é o que eu vou te falar hoje. Cara, não adianta você estar aí dando aula, e aí você não tem nem 10 antes e depois de aluno para você postar, antes e depois bom. Pessoas que eram gordas, obesas, sobrepeso, e agora estão com a barriga chapadinha, tanquinho. Às vezes você é professor há 10 anos e você não tem 20 alunos assim. Um professor autoridade, ele tem turmas cheias. E além disso, né, que é uma das coisas que as pessoas buscam muito, ele tem reconhecimento, tá? Ele tem reconhecimento, as pessoas valorizam o trabalho dele. Então você quer aprender tudo isso, quer aprender a ter uma valorização na educação física, valorização, eu vou te ensinar nessas 3 aulas como se tornar um professor autoridade, porque as pessoas respeitam no final professores que são autoridade, professores que entregam resultado para as pessoas, que têm conhecimento, que têm muitos alunos, consequentemente esses professores ganham bem. E eu sei que às vezes você está aí falando, mas eu não ganho bem porque a educação física não é valorizada. Deixa eu te falar, todas as áreas existem profissionais que recebem mal. Na engenharia existem profissionais que recebem mal. Na advocacia, existem profissionais que recebem mal. Qualquer local, qualquer área, existem profissionais que recebem mal. Porque a culpa não está na área, a culpa está nos profissionais que não sabem trabalhar sua autoridade para ter muitos clientes ou muitos alunos, no nosso caso, para entregar resultado de verdade transformador para as pessoas, para ter o reconhecimento que tem vontade de ter, para ser valorizado e para ganhar bem com a educação física. Então, a primeira coisa é você entender, será que você está fazendo, será que você está atuando na área certa? Porque, por exemplo, eu estava em Minas Gerais e eu lembro como se fosse hoje, uma coach lá, esqueci o nome dela agora, acho que era a Aline, uma coach lá, a Aline, ela falou assim, cara, eu vim para o curso e olha, eu estava completamente desanimado com a educação física. Tem 8 anos que eu sou formado, eu nunca consegui fazer 3 mil reais por mês trabalhando com educação física. E, cara, depois que eu comecei a ouvir o que você fez, o que você ensinou, foi quando eu comecei a ter resultado de verdade. E hoje eu tenho prazer em trabalhar com educação física. E eu tenho que, se eu deixar, a gente vai até à noite, até de madrugada, até de manhã, mostrando os resultados dos professores. Por quê? Você precisa se tornar uma autoridade. Agora, para se tornar uma autoridade na educação física, você tem que evitar algumas coisas. E aí eu quero falar para você das 4 áreas da educação física, 4 áreas da educação física que não vão fazer você receber mais de 7 mil por mês, tá? Que não vão fazer você receber mais de 7K mês. 4 áreas da educação física, porque eu falei para vocês, antes de falar o que você tem que fazer, eu vou te falar o que você não deve fazer. E aí tá aqui, a primeira coisa que você não deve atuar na educação física. A sala de musculação. Cara, se você quer receber mais de 7 mil reais por mês, foge da sala de musculação. E eu vou te explicar o porquê. Vamos supor que você é aí um estagiário. E aí, comenta pra mim quanto é a hora-aula de estagiário na sua cidade. Mas vamos supor que a hora-aula de um estagiário, quando muito boa mesmo, chega no máximo a 10 reais. Um estagiário, normalmente, ele trabalha 6 horas por dia. Se você trabalha 6 horas por dia, recebendo 10 reais hora-aula, você vai fazer
R$ 1.200 por mês, tá? Você como estagiário. Então, beleza. R$ 1.200 por mês dá para fazer o que hoje? Nada. E por que eu estou falando que é possível receber melhor como estagiário? Porque eu fazia R$ 10.000 no meu sexto semestre de educação física. Eu vou te mostrar que é possível, tá? Se você é formado, comenta para mim aí, você que é formado. Qual o valor da hora-aula aí no seu estado? Ó, a média que eu pesquiso, eu rodo o Brasil inteiro, eu pergunto pro pessoal o valor da hora-aula. A média da hora-aula no salão de musculação para um professor formado é de R$ 15. Normalmente um professor formado, se ele trabalhar 8 horas por dia, que não é muito comum, normalmente o professor também trabalha 6, ele vai receber R$ 2.400 em um mês. Aí eu te pergunto, você está estudando 4 anos para você receber R$ 2.400 por mês? E aí eu te pergunto, você que é estudante de educação física, com R$ 1.200 por mês, dá para tu pagar tua faculdade? Porque quando eu estava na faculdade, eu não fiz em faculdade pública, eu fiz em particular. Quando eu estava na faculdade, R$ 1.200 era o que eu pagava de faculdade por mês. Então, assim, ó, se essa aqui é a sua realidade, provavelmente você está recebendo uma média disso aqui. E se você quiser comentar quanto você recebe na sala de musculação, pode comentar aí, que provavelmente vai ser em torno disso aqui. Sem personal, a sala de musculação. Ainda vou falar de personal ainda, aguenta. Eu não acredito que você estudou 4 anos ou que você vai estudar 4 anos para você ter isso aqui. Então, se você quer receber R$ 7.000 por mês, foge da sala de musculação, tá? Vou falar uma outra coisa que os professores normalmente fazem, até baseado na cultura que a gente tem na educação física, de dar aula de vários métodos. Os professores normalmente fazem isso aqui, ó. Ah, vou fazer vários cursos, aí ele vai e começa a dar aula de quê? Começa a dar aula de várias modalidades. E aqui está um grande erro também para você que quer trabalhar e receber mais de R$ 7.000 por mês. Por quê? Você vai lá dar aula de várias modalidades, aí beleza, você vai lá, faz um curso de dança, faz um curso lá de fit dance, faz um curso de zumba e vai receber hora-aula de R$ 25. R$ 25 a hora. Eu vou te mostrar o porquê que daqui a pouco vender tua hora não é a melhor forma de você trabalhar na educação física. Aí tem gente que ainda dá aula de step, tem gente que vai lá, dá aula de gap. Aí não, vou dar aula agora de funcional. Aí tem gente que vai dar aula de funcional. E aí às vezes gourmetiza esse nome aqui, né? Não é funcional, é cross-train. Porque cross-train é um nível acima porque eu não quis ser um professor de crossfit. Mas também não adianta, dá no mesmo. Professor de crossfit também não recebe bem, tá? Você que quer ser professor de crossfit vai receber mal também na educação física. Aí você vai lá, quer dar aula de que mais? Deixa eu ver o que faltou aqui. De spinner. E aí você sai dando aula de um... Ah, não posso esquecer do jump, né, gente? Pô, você vai lá e fala, não, mas eu não sou professor de nenhum dessas modalidades, sou professor de jump, entenda. Nenhum desses métodos aqui vai fazer você receber bem com a educação física. Por quê? Hora-aula é baixa. E eu vou te falar ainda mais, tá? Precisa de equipamento. O jump precisa de equipamento. Pensa comigo. Como é? Uma das coisas que você vai aprender nesses 3 dias é escalar. O que é escalar? É você atender muitas pessoas no curto espaço de tempo para você receber melhor. Como é que você vai colocar 100 pessoas numa sala ou numa praça? Você precisa de 100 jumps. Não dá. Uma das formas de você receber bem na educação física, eu vou falar sobre isso, é você alcançar muitas pessoas. Você ter muitos alunos. Tanto é que você vai ver todos os meus alunos falando, eu tenho 90 alunos, eu tenho 100 alunos, eu tenho 200 alunos, eu tenho 300, 400 alunos. Para você atender 100 alunos no jump, você tem que ter 100 camas elásticas. Para você atender 100 alunos no spinner, você tem que ter 100 bikes, e cada uma daquelas bikes é R$ 2.000, R$ 3.000. Para você atender 100 pessoas no CrossFit, você precisa de uns 10 professores. Porque é um circuitozão, vai lá, levanta a barra, fora que barra, anilha, tudo isso é muito caro. Gaiola, tudo é muito caro. Funcional e cross-training, mesma coisa. Equipamento para você dar aula para 100 alunos, mostrando para ele o circuito que 100 alunos vão fazer. Você precisa de equipamentos para atender a 100 alunos. E equipamento é caro.
E a logística fica completamente inviável, porque você sozinho não consegue dar aula para 100 pessoas de crossfit, de cross-training e de funcional. Gap é a mesma coisa. Step é a mesma coisa. Aula de dança não entrega resultado para as pessoas, porque na dança não tem a metodologia de treinamento. A dança é lúdico. Você pode pegar com a missão dos profissionais dos programas de dança. Eles vão falar bem assim, ó, levar diversão para as pessoas através da dança. Levar alegria para as pessoas através da dança, porque a dança não tem metodologia de treino. E uma das coisas que faz o seu aluno continuar contigo numa aula é ele ter progressão. Ele vê que ele foi um mês, ele emagreceu 5 quilos. Ele foi no segundo mês, já emagreceu 10. O que é isso? Ele está progredindo, ele está tendo resultado. Senão, na primeira dificuldade que ele tiver financeiramente na casa dele, entre escolher uma conta de luz e a sua aula, ele vai abrir mão da sua aula. Entre escolher tomar uma cerveja e a sua aula, ele vai abrir mão da sua aula. Entre escolher comer uma pizza e fazer a sua aula, ele vai escolher comer a pizza. E vai abrir mão da sua aula. Então, o que você precisa entender? Que você dá aula de várias modalidades não vai resolver seu problema. Porque você vai estar num círculo vicioso. Vamos supor que você dá aula lá. Vou dar 3 aulas à noite. Uma aula 19, outra 20, outra 21 horas. Beleza, 3 aulas você deu seguidas aqui. Hora aula R$25, hora aula R$30, hora aula R$40. Vai receber R$2.000 por mês. Você pode fazer as contas. Se você quiser, eu faço a conta para tu. Não é isso aqui que vai resolver. Então você precisa entender primeiro as coisas que você não pode fazer se você quiser ter resultado. Mas aí você fala assim, talvez, não, pô, mas eu vou ser personal. Porque personal é que é vida. E aí eu passei para vocês o vídeo da Ari, que ela acordava 4 horas da manhã para entrar na academia às 6. Dava aula até 10 da manhã, ia para casa, voltava 3, ficava até meia-noite, tinha dia, porque a academia abria até meia-noite. No outro dia estava lá de manhã de novo. Sabe por quê? Porque esses profissionais vivem uma falsa esperança. Eles falam assim, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou guardar bastante dinheiro, depois eu desacelero. Só que aí você não consegue guardar dinheiro, porque você também, além de você agora começar a receber um pouco melhor, você não tem administração financeira. Então você recebe mais e você gasta mais, e aí você cai no mesmo ciclo vicioso de não ter dinheiro, porque você está recebendo mais e, consequentemente, você está gastando mais. Agora, qual é o problema de você dar aula de personal? É que você consegue atender a um aluno por horário. Ah, mas eu atendo 2 alunos por hora. Beleza, continua sendo pouco. Porque pensa comigo, quantas horas do seu dia você precisa para você fazer R$10.000 por mês como personal? Você precisa ter quantos alunos? Quantas pessoas você precisa dar aula? E aí você vai ver que às vezes você fica ali o dia todo na academia. E eu vou te falar, eu dei aula de personal e foi justamente por isso que eu desenvolvi os métodos que eu desenvolvi. Porque, cara, eu ficava ali, eu falava, cara, pelo amor de Deus. Olha só, com 19 anos, com 18 anos eu comecei a trabalhar na Centauro. E eu ficava em pé na Centauro 10 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, todos os dias na Centauro, como vendedor. Cara, no final do dia os meus pés estavam latejando. Quando eu cheguei na educação física, eu fui trabalhar no estúdio de personal, a mesma coisa. 6 horas, 8 horas em pé, como personal. E eu olhando pro relógio, esperando a hora passar para ver se eu ia embora. E eu falei, cara, isso não é vida, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero para mim. Ficar o dia todo na academia, se é o que você quer, tudo bem. Só que aí, além de eu conseguir atender só um aluno por horário e ter um limite de valor para eu receber, porque é um professor baixando hora, outro professor baixando hora, o que eu percebi? Que os alunos no personal são infiéis. Como assim, Raika? Cara, tu fica com o aluno fica 3 meses contigo e vai embora. O aluno fica 6 meses contigo e vai embora. Porque tem que ter um horário específico, porque do nada as coisas apertaram para ele, o valor de personal é mais caro, e aí você tem aluno durante alguns meses, depois você não tem mais aluno. Eu estava até treinando esses dias na academia, e aí um professor encostou assim e falou, cara, perdi 3 alunos esse mês de personal e ainda descobri que a minha mulher tá grávida. Eu falei, caraca. Aí ele falou, perdi R$1.500. Eu falei, caramba, tu cobra R$500 por aluno? É, R$500 por aluno, perdi R$1.500 que eu perdi. Cara,
alunos infiéis. E, cara, na moral, tu vai treinar as pessoas ali 3 vezes na semana para tu receber R$ 500 por aluno. Então, assim, ó. E ainda tem uma outra agravante aqui, né? Tem a briga por hora-aula. Quem nunca passou por isso? Quem nunca perdeu aluno, você que é personal aí? Quantos de vocês já perderam aluno porque um outro professor colocou um valor mais barato? Porque quer roubar os seus alunos? Porque quantos profissionais mau caráter tem no mercado? Diversos. E você está aí brigando por aluno. Agora, quando você tem preço, as pessoas vão atrás de você pelo preço. Quando você tem valor, elas vão atrás pelo valor. E aí tu baixa o preço. Quando você baixar o preço, você aumentar um pouquinho esse preço, as pessoas vão embora. Por quê? Quem por preço vem, por preço vai embora. Então, uma das coisas que eu quero te ensinar é não ficar dependente de tudo isso. Mas, Raika, qual é o método, então, que ajuda a receber tudo isso? Calma. Porque tem uma outra coisa que vocês fazem. Sabe uma outra coisa que os profissionais de educação física fazem, que não faz eles terem resultado? Eles vendem a hora deles. Eu vou te falar, se você vender a sua hora, você pode vender quantas horas for. Tem um limite para você receber. Se você trabalhar 12 horas por dia e você vender 12 horas do seu dia, tem um limite de pessoas que você consegue atender. Então entenda, ninguém tem tempo infinito. Ninguém tem tempo infinito. Tu vai ter força para trabalhar todos os dias 10 horas do seu dia, para trabalhar 12 horas do seu dia e no outro dia. E aí você vê profissionais extremamente cansados. E aí você tá lá vendendo a tua hora achando que isso é o melhor a se fazer. Então, Raika, por que o seu jeito funciona melhor? Porque é o seguinte, você consegue ter o resultado que você quiser usando o método certo e a estratégia certa. Porque tudo é estratégia e método, tá? É por isso que esse jeito que eu ensino funciona melhor. Porque tudo é estratégia e método. E o que é mais louco? Eu falei para vocês sobre escalar, né? Esse método, ele te permite escalar. O que é escalar? Escalar é você atender em grande proporção. Então, eu vou te dar exemplo. O que vai te dar mais dinheiro? Você pegar, vamos supor que você venda água no semáforo. Você vai lá, vende de uma em uma água no semáforo, e aí dessa em uma água você pega aqui R$2, 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 R$2. No final do dia você fez R$100. Só que você foi lá na distribuidora, foi lá na atacadista lá, comprou 100 águas e você vendeu essas 100 águas para uma mercearia. E aí essas 100 águas você vendeu pelo mesmo valor de R$2. Qual que vai te dar dinheiro mais rápido? É a mesma coisa no método que eu ensino. Porque nesse método você consegue atender 100 pessoas. E se você atende 100 pessoas a R$70, você vai ter R$100 mil. Ou R$7 mil. Só que você não consegue atender só 100 pessoas. Você pode atender também 200 pessoas. E às vezes trabalhando apenas 2 horas do seu dia. E cobrar os mesmos R$70. E aí você consegue fazer R$14 mil. Agora eu te pergunto, é barato para a pessoa treinar contigo, pagar R$70 por mês, para ela secar a barriga, para ela emagrecer? Porque uma das coisas que eu ensino a você, você pode cobrar muito mais caro do que isso aqui se tu quiser, tá? Estou colocando um valor baixo, só para exemplificar. Mas qual o problema das pessoas? Os profissionais de educação física não sabem vender o valor para os alunos. Depois que você aprende a vender o valor, você consegue escalar. Porque ter 100 alunos, ter 200 alunos, ter 300, 400 alunos, é o que vai fazer você ter os mesmos resultados que os meus professores têm. E eu estou conversando, todos os dias eu estou conversando com um professor. Hoje eu conversei com a Mila, a live dela está disponível no Instagram, do Hitbox Lab. Está disponível lá. Ela tem 200 alunos e ela faz R$11 mil por mês. Tá bom para você? Mas para isso você precisa ter o quê? 200 alunos. Se você cobrar R$50 com 200 alunos, dá 10 mil. Se você cobrar 70, dá 14 mil. Se você cobrar R$100, dá 20 mil. Qual valor você tem?
Porque você precisa começar a entender que uma coisa é você ter preço, outra coisa é você como profissional ter valor. E para você escalar, você precisa de um método. E aí, nesse método, você não depende de hora-aula baixa. Não depende de hora-aula baixa. Por quê? O que eu quero que você entenda? Cara, você não precisa dar aula só em academia se você quiser receber bem com a educação física. Tu pode dar aula em academia, só que é o seguinte, cara, dono de academia não consegue pagar a hora-aula que às vezes você merece. Porque às vezes você é um puta profissional, às vezes você tem uma turma super cheia, às vezes você tem um mega carisma, você é muito comunicativo e você não consegue receber bem. E às vezes a culpa não é do dono da academia, porque ter empresa no Brasil é foda. Não é fácil ter empresa no Brasil. É imposto em cima de imposto. Eu tenho empresa, eu tenho algumas empresas e eu posso te garantir. É imposto sobre imposto. Se você vende um faturamento X no seu mês, a Receita te manda um boleto para você pagar. E você tem que pagar, senão você é multado. E depois, se você não for multado, você penhora a sua casa. E se você não penhorar, vai até preso. Só que aí, se você pega e tem funcionários, vamos supor que você tem 5 funcionários, 6 funcionários, tu paga imposto sobre cada um dos funcionários. E aí, quando você vai na bomba de gasolina abastecer, tu paga imposto sobre a gasolina também. É imposto sobre imposto, tá entendendo? Não é fácil ser empresário no Brasil. Agora, você não precisa depender disso. Você, como profissional, não precisa depender de uma hora-aula baixa. Você, como profissional, não precisa depender, às vezes, de academia. E é por isso que, com esse método, eu ensino você a fazer o quê? Eu ensino você a fazer aulões. E eu ensino, vários dos meus alunos profissionais de educação física fazem R$3.000 com aulões. Fazem R$4.000 com aulões. Na próxima aula eu vou trazer, eu devia até ter trago o vídeo para vocês verem deles falando dos resultados que eles tiveram com aulões. Vários têm resultados com aulões. E não só isso, eu ensino você a fazer desafios. Vocês viram aí, por exemplo, a Ari, que eu mostrei para vocês o vídeo, que ela fez R$10.000 trabalhando 50 minutos por dia, aquela que eliminou 20 quilos em 4 meses. Ela falou, no meu primeiro desafio eu fiz R$2.300. Por quê? Eu ensino você a fazer desafio. E não só isso, eu ensino você também, às vezes, trabalhar na academia e receber nas turmas por porcentagem. Que foi isso aqui, ó, que me fez receber 10 mil por mês no 6º semestre de educação física. Eu comecei a perceber que eu tinha muitos alunos e que o dono da academia estava recebendo muito bem e eu não. Eu tinha uma turma com 100 alunos na academia, 100 alunos, cada aluno pagava para a academia R$80, o dono da academia fazia R$8.000 e eu recebia R$30 a hora a aula. Quanto o Recar recebia? O Recar recebia R$480, era só fazer as contas. E aí eu cheguei nele e falei, ei, vamos conversar, porque desse jeito não tá dando. Vamos fazer o seguinte, tu me cede a sua sala e o seu som e o seu espelho, me cede a sua sala, e aí a gente trabalha por porcentagem, 50% da turma é seu, 50% da turma é meu. E aí eu negociei isso com os donos das academias e eu comecei a fazer 4.001, 3.000 e outras, as minhas turmas lotadas. Porque o que você precisa entender? E lotado, tá? Para muito professor lotado é 15 alunos, para muito professor lotado é 20 alunos. Não, minhas turmas tinham 70 alunos, 80 alunos, 100 alunos. E se você olhar o Instagram do Hitbox Lab, você vai ver eu rodando o Brasil inteiro fazendo vários aulões com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 300 pessoas. Por quê? É isso, professor, que vai fazer você receber melhor na educação física. Tem várias formas, você não tem que depender de academia, não tem que depender de hora-aula. Então tem várias outras formas de você fazer isso. Eu vou te ensinar isso nessas 3 aulas, tá? E aí, ó, você não pode, para isso, você não pode dar aula de vários métodos. Porque é isso que te torna um profissional comum. Entenda, quando você foca em uma única área, você tem muito para ensinar para as pessoas daquela área. E uma das formas de você se tornar autoridade é você ensinar as pessoas e entregar resultado para as pessoas. E aí você ter muitos alunos, e aí você começa a receber bem por isso se você souber negociar isso.
Então, não é dando aula de vários métodos que vai fazer você alcançar esses resultados. É você dando aula de um único método. Para que as pessoas te vejam como referência em uma única coisa. E eu vou te falar, de aula de dança, dancei já pra Anitta, já dancei pro Kekel, já dancei pro Jerry. Tenho foto com todos esses artistas em vários shows. E eu abri mão de tudo, porque eu não ganhava bem. Eu era feliz, eu era realizado de estar ali, só que eu não recebia bem. Eu estava feliz de estar fazendo o que eu gostava de fazer, mas, por outro lado, em casa não tinha nem o que comer. E status não enche barriga de ninguém. Então, quando era estudante, o que eu pensava? Cara, vou meter uma camisa de personal, meia na canela e, pô, vou dar minha aula. Só que, cara, eu comecei a perceber que isso não me fazia receber bem. Então, o que você precisa? Você precisa de um método que possibilita você escalar e que possibilita você ganhar bem com isso. E eu já mostrei para vocês o que é escala. Escala é você atender 100 pessoas. E se você cobrar R$100 de cada uma dessas pessoas, tu faz 7 mil. É simples. Agora, Raika, como é que eu consigo alcançar 100 pessoas? Eu vou te ensinar nesses 3 dias, tá? E foi por isso que eu desenvolvi um método chamado Hitbox. Porque, cara, no Hitbox eu pensei, eu preciso de um método que tenha treino. Por quê? Se as pessoas treinarem, elas vão emagrecer. Elas vão emagrecer. E eu vou te falar, se você pesquisar aí no seu Instagram, abre uma caixinha de pergunta lá e coloca em, comenta aqui qual é a vontade, o que você tem de vontade de transformar o seu corpo, qual a vontade que você tem, qual mudança você quer ter no seu corpo. Você vai ver as pessoas dizendo que elas querem secar a barriga, tá? Por que eu sei disso? Porque eu atendo esse público todos os dias. Eles querem aumentar a definição muscular, e eles querem ganhar massa muscular. E aí, o que eu fiz? Cara, se eu pegar um treino, se eu der aula de um treino, as pessoas vão ter esse resultado. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, juntei o treinamento com... Treinamento com a música. Eu fiz essa fusão aqui, ó, do treino com a música. Porque eu não sei se você sabe, muitos artigos na educação física mostram o quê? Que a música, ela alivia o estresse, alivia a tensão, alivia a dor, alivia a ansiedade, diminui a ansiedade. A música, você pode pesquisar, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, você vai achar vários artigos que comprovam isso. E aí você vai ver também que as pessoas, quando treinam com música, além de aliviar essa ansiedade, essa dor, esse estresse que as pessoas passam, ela distrai as pessoas da dor que elas estão sentindo. Não sei se você trabalha com um público muito sedentário, com um público muito obeso, ela começa a sentir dor, ela quer parar. Quando essa pessoa treina com música, ela distrai a dor, porque a música afeta diretamente o córtex auditivo, que fica no cérebro. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo isso. E aí, além disso, a música, ela desvia as tensões do treino. E aí eu juntei o treinamento com música. Só que isso aqui é sem equipamentos. Por isso você consegue atender quantas pessoas você quiser. Só que você precisa de um som. Então, o que você precisa entender? Qual o método que vai levar você a receber os valores que você quer? Um método que possibilite você escalar, mas que ao mesmo tempo entregue resultado para as pessoas, porque as pessoas querem emagrecer. Profissional de educação física que não entrega resultado tem prazo de validade. E aí essas pessoas, elas treinando com treinamento com música, de forma divertida, onde nem parece que ela está treinando, vai fazer você reter muito mais audiência, porque apenas 3% da população frequenta a academia. E nós estamos num país onde 70% da população é sedentária e 80% da população está com excesso de peso e obesidade. E aí eu te pergunto,
Você acha mesmo que você vai conseguir atender a população inteira? Você que diz que a educação física é por amor, sendo que só 3% estão onde você está como profissional? A maioria está aqui, ó. 70%, 80%. E aí, isso é o máximo que eu consigo entregar para você nessa aula. E olha só, na última aula, eu vou fazer um sorteio equivalente a R$5.000. Na próxima aula, quarta-feira, eu vou revelar o que é um desses sorteios, equivalente a R$5.000, tá? Na terceira aula, que é na sexta. Próxima aula, eu vou te falar uma das coisas que é esse sorteio. Só que para você concorrer a esse sorteio e você ter o certificado, nós vamos ter uma palavra-chave. E aí essa palavra-chave vai ser essa aqui, ó. Para você pegar seu certificado lá. Escala. Fechou? Essa aqui vai ser a palavra-chave da aula de hoje. As palavras-chave das 3 aulas vai fazer você concorrer ao sorteio e vai fazer também você desbloquear o seu certificado, tá? Na próxima aula eu vou ensinar como fazer mais de R$7.000 por mês, mesmo que você nunca tenha dado aula. Hoje eu te falei do método. Eu te mostrei aqui, ó, o método. Se você der aula de um método que não precisa de equipamento, tu vai conseguir atender 100 pessoas por turma, 200 pessoas por turma. E esse método, ele entregando resultado para as pessoas, trazendo essa ludicidade, essa diversão, vai fazer você escalar e vai fazer você alcançar pessoas que odeiam a academia. E aí você consegue ter os resultados que você procura. Então, ó, próxima aula, escala. Na aula que vem eu vou te falar, você que nunca deu aula, você que está desempregado, você que é aluno, venha para a próxima aula. Você que é professor, que às vezes não, cara, está formado e fala, eu preciso entender mais sobre isso. Próxima aula eu vou te falar como fazer mais 7.000 começando do zero. É passo a passo, ó. Faz isso, faz aquilo. Começando do zero. Nunca deu aula, nunca começou. Vou te mostrar o passo a passo na próxima aula, tá? Próxima aula tem mais uma palavra-chave. Esse é o máximo que eu consigo entregar para vocês nesse tempo que eu tenho aqui. Mas o que eu quero te pedir? Um favor. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa aula. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum complemento, se você quer comentar alguma coisa, se você quer dar alguma contribuição, comenta aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários de vocês, vou responder todos vocês. E na próxima aula, talvez até traga alguns comentários de vocês. Ah, e até antes de finalizar, quero até mostrar aqui o comentário de alguns dos nossos outros professores, né? Que eu até lembrei aqui agora que a minha equipe mandou para mim. E aí um desses resultados é da Neide. Coloca aí, por favor, na tela para o pessoal ler. Olha só, o Hitbox tem me dado a certeza e a segurança da profissão que escolhi. Estou me formando em educação física e hoje posso dizer que eu tenho uma turma só minha, trabalhando apenas 3 horas por semana, a melhor escolha da minha vida. Esse comentário aí, ele tá no Instagram do Hitbox. Você pode ir lá assim, ó. Comenta aqui, tem um post lá bem assim, comenta aqui a transformação que o Hitbox fez na sua vida. Tá lá. Comentar, estudante de educação física trabalha 3 horas por semana e a vida mudou com isso. Além disso, tem o resultado da Bruna. Olha o que a Bruna comentou. O Hitbox mudou a minha vida. Eu aprendi que meu tempo é valioso. Cuido da casa, dos filhos, cuido de mim, cuido de centenas de mulheres de onde estiver. A independência financeira que tenho hoje, trabalhando 90% de quando eu prestava serviço para terceiros, o Hitbox me transformou. Cara, às vezes, pensa nas mulheres principalmente que têm filhos. Cara, que tem que viver uma loucura dando várias aulas durante o dia. Tá aqui um grande exemplo, a Bruna, que hoje tem tempo e que hoje trabalha 90% do que trabalhava antes, quando trabalhava em academia, dando aula, dando personal para terceiros. Além disso, vou ler só mais um para vocês, que é o da Jaque, né? Jaque lá do Mato Grosso. Eu conheci o Hitbox através de um vídeo pelo Instagram, me tornei coach Hitbox, hoje sou coach líder. Tenho a oportunidade de crescer a cada dia com os ensinamentos do Raiká e tenho liberdade geográfica e posso dar aula de onde quiser. Sou coach presencial e digital e sem dúvida não me arrependo de nenhum momento de ter entrado para a modalidade que mais entrega resultado para alunos e professores. Entenda, tá? Os resultados que você quer estão no que você ainda não faz. O que você sabe te trouxe até aqui. Para você chegar no próximo nível, você precisa fazer coisas que você não faz nesse nível. O conhecimento que você tem, as aulas que você está dando, o que você faz te trouxe até aqui, ó. É o resultado que você tem hoje. Para você chegar aqui, o que você está fazendo aqui já não é mais suficiente. Então
Então você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Eu aguardo você na segunda e na terceira aula. Nessas 3 aulas, você vai ver como a sua vida vai mudar completamente. Porque aqui eu vou trazer passo a passo tudo que você precisa fazer. Tamo junto. Eu estava desempregada, que quando eu me formei, eu fui para a área da escola. Passei 4 anos trabalhando em escola. Foi justo nessa hora que eu saí. A prefeita saiu e a gente teve que sair. Que eu poderia fazer meus horários e estar com minhas filhas. Então, antigamente eu recebia de 400 a 500 reais por mês, quando eu trabalhava aqui na academia mesmo. Eu lembro bem que um dia antes foi o Dia das Crianças, só que eu não pude dar presente para minhas filhas. Eu já fui para BH comendo cenoura, porque eu não tinha dinheiro para o lanche. Eu Ganhava 10 reais por dia, mais dinheiro de busão. Aí eu comecei a procurar emprego ali e fui num bingo lá. Aí eu cheguei e falei, ó, procurei emprego, sou de fora, assim. Eu trabalhava 12 horas, né? E aí eu fazia faxina em mais 2 lugares, numa casa e numa loja de conveniência. E daí trabalhava no bingo também. Trabalhava em 4 lugares. Foi quando eu vi o Hitbox, mas estava sem condições de comprar o curso, metade com a minha mãe, e fiz. Eu disse, eu vou fazer meu primeiro desafio. Fiz o primeiro desafio, deu logo 45 pessoas no primeiro desafio. Eu lembro quando eu cheguei dentro do ônibus comendo a cenoura, a menina do meu lado perguntou, pra que você come cenoura? Eu falei, pra emagrecer. Eu falei, pra emagrecer, é uma delícia. Se eu tivesse como eu estava antes do Hitbox, eu estaria passando fome nessa pandemia. Consegui tirar aí uns R$1.000 por mês. Aí cheguei numa academia e daí eles me disseram assim, me desculpa, mas você não tem o nosso perfil. Comecei a minha luta ali, consegui montar minhas turmas. Eu cheguei a ter 18 aulas na semana. Eu estava ganhando 2.300 por mês. Hoje eu tenho mais de 150 alunos, eu faturo aí mais de 10 mil reais, em média de 10 mil reais por mês. Já no primeiro desafio eu ganhei o quê? Ganhei 3.000 assim limpo, então deu o que falar. E aí foi aí que eu consegui 75 alunos a R$200. Aí deu 73 pessoas, foi uma maravilha. E nesse seu terceiro desafio você fez quanto? Eu fiz, se eu não me engano, foi 12 mil. Eu fiz mais de 3 mil reais no meu primeiro desafio. No primeiro desafio. Eu tava fazendo 6 mil no presencial. Tá no presencial 6 mil reais. 6 mil, eu tinha mais de 90 alunas.